Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que a gente vai trabalhar a crase. Detalhe, crase é um assunto deveras importante, pois sempre cai nas provas de concursos públicos. Pois dificilmente você faz uma prova que não tenha lá uma questão de crase. Acontece, mas na maioria das vezes, de forma esmagadora, tem pelo menos uma questão de crase. Já aconteceu de aparecerem 3 questões de crase na mesma prova, então eu não posso dar mole. E detalhe, crase, teoricamente, é um assunto tranquilo. Então o candidato bem preparado, ele acerta. E o candidato mal preparado, ele vai acabar errando. Aí você vai falar assim, poxa, Cidinho, mas você agora acabou com o meu moral, hein? Deu uma desestabilizada aqui, porque você falou que crase é teoricamente fácil e eu, porra, nunca aprendi crase. Vamos lá, o conceito da crase é tranquilo. O problema é que tem muitas e muitas coisinhas, tem sempre uma exceção, esse tipo de coisas, e isso traz um desconforto para o aluno. Mas se você entender pelo menos a primeira ideia da crase, todo o resto vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Com início, eu pergunto a você que está em casa aí agora, como é que é o nome desse camaradinha que está ali em cima do A? Como é que é o nome dele? Aí muita gente vai responder crase. Isso é questão de prova, não pode dar mole. O nome disso daqui não é crase. O nome disso daqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Meu Deus, peraí. Então vamos lá, vamos anotar isso aqui, ó. Esse cara se chama acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. É só isso, A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não, nós temos diversos outros casos de crase. Para citar aqui como exemplo, eu vou citar a palavra dor. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor e finalmente chegou a palavra dor. Agora, pensa comigo, neste momento aqui, ó, teve ou não teve a fusão entre duas vogais idênticas? Teve. O nome deste processo ali, ó, é crase. Agora, isso ali cai na tua prova? Só para quem é da área de língua portuguesa. Então, quem vai fazer uma prova para o mestrado, para uma especialização, ou então você vai fazer uma prova para o magistério mesmo, para dar aula de língua portuguesa para o estado, para o município, ou então para uma instituição federal, aí pode ser que cobre isso daquele camarada. Por quê? Porque vai querer saber se aquele profissional de língua portuguesa tem o pleno domínio do conceito da crase, que é um conceito muito mais amplo, e se ele domina a língua com o passar do tempo, ou seja, se ele domina a questão da variação diacrônica. Se ele souber isso, aí beleza. Agora, por que isso aqui não cai na tua prova e isso aqui cai em qualquer prova de língua portuguesa? Por incrível que pareça, aqui só tem um princípio gramatical. E aqui, ó, tem 3 princípios gramaticais. Aqui só tem um princípio fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. Aqui, ó, são 3 princípios. Tem o fonológico? Tem, pois também é a fusão entre duas vogais idênticas. Segundo princípio, princípio morfológico. Aqui, ó, eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho um artigo. E agora o terceiro e principal princípio é o princípio sintático, tem a ver com a regência. E agora a gente vai definir a regra geral da crase, que é a seguinte: o termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Então isso mostra que crase é um processo de regência, tanto verbal quanto nominal. Agora vamos ver como é que isso de fato funciona na prova. O cara coloca assim, ó, eu me refiro, pontinho, pontinho, professora. Neste momento, o que eu vou fazer? Já que a regra geral diz que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a, eu tenho que olhar para 2 termos, para quem está antes do a e para quem está depois do a. Por que o candidato erra na prova? Porque ele só olha para o termo anterior e se esquece de olhar para o termo posterior. Então vamos olhar para os 2 termos. Termo anterior, ele pede a preposição a? Pede, pois quem se refere a alguém. Termo posterior, ele admite o artigo a?
ele admite. Como é que eu tenho certeza absoluta? Vamos lá. Primeiro que eu sei que professor é um substantivo feminino. Logo, admite o artigo A. Se eu quiser ter mais certeza ainda, eu pego essa palavra professora e emprego no início de uma frase, no início de uma sentença. E eu vejo se cabe ou não o artigo A. Dá ou não dá para dizer que a professora é bonita? Dá. Então, se eu consigo dizer a professora é bonita, de fato, cabe o artigo A. Então, se tem preposição mais artigo, nós temos o quê? A chamada crase, o famoso acraseado. Mas, Sidney, assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então, você vai fazer um macetinho que a tua professora te ensinou na época do ensino fundamental, que é pegar o termo feminino depois do A e trocar por um termo masculino. Se acarretar na construção ao, olha aqui, ao, eu tenho crase. Eu hoje só vou mostrar que isso nunca foi macete, sempre foi apenas a constatação da regra geral. Então pega ali professora e troca por diretor, por professor. Como é que vai ficar agora? Eu me refiro, vamos lá, ao professor. O que é o ao, galera? Este a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E este o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Logo, vai utilizar o artigo o, que é um artigo masculino. Na hora em que eu trocar para um substantivo feminino, aí vai ter que ter o artigo a, que é um artigo que acompanha o elemento feminino. Então, o resumo da ópera. Estou na dúvida se tem ou não tem crase, diante daquele termo ali, feminino, eu pego o termo feminino, troco por um masculino. Se acarretar na construção ao, vai ter crase. Mas, professor, e o tal do ascraseado? Vamos lá. O ascraseado é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, eu vou ter um a preposição e um as artigo. Então, no final das contas, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino se encontra no singular. E no ascraseado, o termo feminino se encontra no plural. Então, ali, se ao invés de professora eu tivesse colocado professoras, eu conseguiria fazer a verificação. Bastaria trocar o termo feminino por um termo masculino. Só que agora o termo feminino se encontra no plural. Eu trocaria por um termo masculino no plural, como, por exemplo, professores. Como é que ficaria agora? Eu me refiro aos professores. E o que é o aos? Vamos lá. O a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o os é o artigo admitido pelo substantivo professores. Mas por que artigo os? Porque professores é masculino plural. Na hora em que for feminino plural, obviamente vai ser o artigo as. E a preposição mais as, artigo, é igual ao ascraseado. Então a ideia é a mesma. Resumindo, estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu pego o termo feminino depois do a e troco por um termo masculino. Se acarretar na construção se acarretar na construção ao, eu tenho crase no singular. Se acarretar na construção aos, eu tenho crase no plural. Eu tive uma professora muito doida na época da escola, gente boa, gostava dela. Ela fazia assim, se latiu, bota a coleira. Assim, au, latiu, bota a coleira. Ela era muito doida. Vamos lá, aqui, Mas para a gente continuar, eu vou fazer um teste com vocês. Vou fazer um teste com vocês, Eu vou colocar aqui 4 frases e vou fazer uma dinâmica. Vou perguntar se tem ou não tem crase. Se fosse uma turma presencial, seria muito interessante, porque eu conseguiria ver quem domina e quem não domina. Porque se todo mundo falasse que tem crase, eu colocaria. Se todo mundo falasse que não tem, eu não colocaria. E se divergissem, eu colocaria ali um ponto de interrogação. Como eu não tenho essa oportunidade, eu vou mostrar para você que está em casa o perfil de 2 candidatos lá no dia da prova. Então, acompanha aqui comigo. Olha as seguintes frases. Primeira. Fui à padaria. Segunda. Cheguei à escola. Terceira. Cheguei
a casa. E quarta, visitei a casa da Maria. Dois perfis que eu vou traçar aqui. O aluno que não fez o preparatório para concursos, mas fez um bom ensino médio. E por que eu falo que o cara fez um bom ensino médio? Primeiro que ele pode competir contigo, mesmo não tendo feito um preparatório. Ele fez um bom ensino médio, decidiu estudar sozinho, ele vai caminhar, se ele tiver determinação. E outra coisa, o cara que não fez um bom ensino médio e não fez preparatório, ele jamais vai ser teu oponente, não tem como, não dá para ele. Até porque eu percebo isso na hora da fala. Se o cara disse, fui à padaria e cheguei à escola, eu já sei que ele fez um bom ensino médio. Pois se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele vai dizer, fui na padaria e cheguei na escola. Se ele já chegou a este ponto aqui, é porque ele fez um bom ensino médio. Aí ele vai lembrar o macetinho que a professora ensinou para ele na época da escola, na época do ensino fundamental. Então, é pegar o termo feminino, que se encontra depois do A, e trocar por um termo masculino. Então ele pegaria padaria e trocaria, por exemplo, por mercado. Como é que ficaria agora? Fui ao mercado. Então ele vai colocar aqui o acento, vai acertar que tem crase do mesmo jeito que você. Ele pode até não fazer ideia que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem um acento, ele sabe que tem a crase e ele vai acertar. E é isso que importa, é acertar a questão. Agora, cheguei à escola. Ele vai pegar a escola, vai trocar por colégio. E vai colocar aqui, ó, cheguei ao colégio. E vai acertar do mesmo jeito que vocês. Só que aqui, ó, na terceira frase, não há macete que salve a vida desse camarada. Não há santo no mundo que salve a vida desse camarada. Primeira coisa que ele vai fazer, pegar a palavra casa e trocar por apartamento. E vai ficar, cheguei ao apartamento. Então ele vai ter certeza que tem crase. Segundo macete que não vai funcionar. Lembra, eu já fiz mais ou menos com vocês. Eu tenho certeza que o termo anterior exige a preposição a. A minha única dúvida é se o posterior admite ou não admite o artigo a. Então o que eu faço? Eu pego essa palavra e emprego no início de uma frase. Por exemplo, com a palavra professora, eu consegui ou não consegui colocar a professora é bonita? Consegui. Pega a palavra padaria. Eu consigo colocar e dizer assim, ó, a padaria é grande. Consigo. Pega a palavra escola. Eu consigo dizer a escola é de qualidade. Pega a palavra casa. A casa é sombria. Caramba, dá para colocar o artigo. Então o cara vai ter mais certeza ainda que tem crase. E agora vem um terceiro macete que a gente aprendeu na escola de forma equivocada. Hoje mesmo, eu já vou mostrar para você como é que é a forma certa. Que é aquele famoso A e volto da, vou A e volto da, assento lá no A. Vou A e volto D, assento para quê? Aí o que o cara pensa aqui? Cheguei a casa, voltei da casa. Então, caramba, tem crase. Só que aqui, galera, não tem crase. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Agora, e a frase 4? Quem erra? O candidato que fez preparatório. Porque a depender do preparatório, ele aprendeu errado. Então ele aprendeu que a palavra casa não tem crase e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter a crase. E é por isso que ele vem aqui e coloca o acento grave. E na verdade, galera, não é assim que funciona. O que acontece de fato? A palavra casa, no sentido de lar e moradia, nessas concepções de localidade, como assim? Se ela for sujeito, obviamente ela vai ter o artigo, ó. A casa é grande, a casa é bonita, a casa é sombria. Aí sim vai ter o artigo. Mas se ela estiver funcionando como adjunta adverbial de lugar, quando ela estiver indicando a localidade, ela não vai ter o artigo. Então, por isso, não tem crase. Pois para não ter crase, basta não ter o a, preposição, ou não ter o a, artigo. E a palavra casa, ao ser especificada, não passa a admitir crase, não, Sidney, não. A palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa apenas a admitir artigo. E não crase. E crase não é só artigo. Crase é artigo mais preposição. Aí como é que eu sei que aqui não tem crase mesmo sendo especificado?
Porque o termo anterior não pede preposição. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. É um verbo transitivo direto. Então não tem crase. Caramba, Cisne. Explique isso aí um pouco melhor. Vamos lá. Eu vou te explicar de duas formas. Primeiro, pela gramática tradicional, que é o padrão culto da língua. Depois, eu vou utilizar a linguagem do dia a dia. Talvez facilite para quem tiver ainda uma dificuldade maior. Vamos lá. Vamos comparar a escola à casa. E vamos usar verbos que denotam lugar, claro. Então, aqui, ó, você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica na casa ou você... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está assistindo aí um vídeo específico para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso estamos fazendo uma super campanha. Nós temos ao todo 14 cursos específicos focados neste concurso. Essa videoaula que você assistiu é apenas uma videoaula demonstrativa, um pequeno pedaço da aula. O nosso curso é muito maior do que isso, pode ter certeza disso, né? Onde a gente pegou aí 5 aulas de cada professor, só para que o aluno faça essa degustação do nosso conteúdo. Bacana? Então, ó, vem comigo, vem estudar aqui na La Concursos, porque pode ter certeza, vai ser a melhor preparação para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, ISME 2019. Banca Selecom, né? Professor, quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos diversos cursos, né? Primeiro, nós temos aqui o super básico, né? Esse super básico, para quem já viu o edital, nós temos 3 disciplinas, né? Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, né? Conhecimentos básicos, 100%, língua portuguesa, né? Temos a língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Informática e legislação básica, né? Conhecimentos gerais, também são 4 disciplinas, relações interpessoais, noções de administração, história e geografia, né? 100% também. Em conhecimentos específicos, né? Nós temos 3 disciplinas, né? Temos políticas, tá? Políticas, né? Educacionais. Nós temos aqui legislação específica, né? E nós temos um módulo específico de conteúdo. Esse super básico atende todos esses cursos aqui, né? Atende todos esses cursos. O nosso super básico aqui custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o melhor custo-benefício do mercado, pode ter certeza absoluta disso. Bacana, meus amigos? Professor, diferencial desse concurso. Cara, o que vai fazer a diferença desse concurso não é a prova básica, não é a prova objetiva, é a prova discursiva. Tá? O que acontece? O nosso sistema de ensino tem muita dificuldade de transmitir o conhecimento para que as pessoas redigam um texto com coesão, com coerência. É muito difícil. Eu não acho difícil, mas as pessoas têm dificuldade. E neste concurso está cobrando para todos os cargos o quê? Prova discursiva. E nós aqui da La Concursos, atenção, né? Nós temos aqui o curso de correção de provas, né? Onde a equipe do professor César Bodão irá corrigir aqui, ó, 3 redações de acordo com o edital, com as regras de estrutura do edital, e o aluno vai ter o feedback, tá? São 2 cursos aqui que o professor vai estar oferecendo, né? Então, quanto custa aqui? 10 de 15 reais. Professor, eu tenho uma extrema dificuldade em escrever, fazer uma redação, né? Então, você vai ter que se matricular nesse curso aqui, não vai ensinar você a fazer redação. Claro, tem as aulas teóricas, né? E depois da aula teórica, você vai aplicar esse conhecimento em quê? Em fazer a redação. São 3 redações. Aí você vai imprimir o formulário, você vai preencher certinho, vai tirar uma foto, vai subir, fazer o upload dessa foto no nosso site, e o professor César Bodão irá o quê? Desculpa, corrigir. Ele irá corrigir no sistema e você terá o feedback, né? E agora, professor, agora cargo de pedagogo, professor completo, né? Aliás, atendendo todas as disciplinas, né? Quanto custa? Apenas 10 parcelas de R$ 30 aí. O professor tem que matricular nesse aqui e no básico? Não. Esse pedagogo atende 100% aqui
o super básico e mais aquela disciplina específica para o cargo de pedagogo, 10 de R$30. O próximo, administrador, também 10 de R$30 aí, um curso muito competitivo, pode ter certeza disso, né? O próximo curso é o cargo tecnólogo em gestão pública, também específico, 10 de R$30. Temos aqui bacharel em Direito, 10 de 40. Professor, por que é mais caro o bacharel em Direito? Porque bacharel em Direito, né, o conteúdo específico é muito maior. Se é muito maior, tem mais carga horária, claro, maior volume de vídeos, né, de carga horária de professor, então aí tem um acréscimo de apenas R$10 por mês, né? Vem comigo, multimeios também, tá? 10 de R$30, é um curso específico, motorista, 10 de R$80, específico também, técnico de administração escolar, 10 de R$30, e fechando aqui com um concurso com cargo mais, quando tem mais vagas, né, que eu acho que vai ser o mais concorrido, que é o técnico de desenvolvimento infantil, 10 de R$30 aí, também com a disciplina específica. Bacana? Professor, tem curso presencial? Tem curso presencial. Nós temos aqui turma de segunda a sexta, matutina, vespertina e noturna. Esse curso, o investimento são R$800, que pode ser parcelado aí em 10 vezes sem juros. Começa a aula dia 23, 3 horas efetivas, tá? Não é hora de 40 minutos, é hora de 60 minutos. Tá? De manhã, por exemplo, começa, desculpa, 8 horas da manhã, vai até as 11h15, tá? Vespertino, das 14 horas até as 17h15, e noturno, das 19 horas até as 22h15, e vai até na sexta-feira, última sexta-feira, antes, dia 13 de setembro, aí, vai ter o curso aí, esse curso nosso, né? Professor, qual que é o foco aqui? É o super básico. Então, vocês terão aulas, né, de todas aquelas disciplinas aqui do super básico, de acordo aí com a programação do curso, né? Professor, eu só posso no final de semana, né? Então, nós temos a turma de sábado. No sábado, você vai ter 4 aulas, né? Você vai ter 4 aulas de 2 horas, né? Todo sábado aí, então você vai ter 4 aulas de 2 horas, né? Para o aluno aí que só pode estudar no sábado, e esse curso custa apenas R$500. Você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá certo? Então, meus amigos, esse é o nosso convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem os links necessários e nós esperamos vocês nessa campanha, nesse curso. Uma coisa eu prometo para vocês: vocês terão todo o empenho da nossa equipe, o meu empenho pessoal, da nossa equipe está motivada, focada nesse concurso. Aproveitem a oportunidade. Nós estamos passando uma séria crise de concurso público. Quando tem um concurso publicado, ninguém pode deixar passar a sua oportunidade. E conte conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.